Olá, pessoal. Aqui é o Emerson Santiago. Eu sou gestor da Transform Tech, né? Nós somos uma startup que tem uma plataforma de captação de recursos, gestão e transparência para o terceiro setor, né? Para as organizações sociais, agências missionárias e associações. E a gente está aqui com o Rafael Bandeira. Rafael Bandeira é um grande amigo nosso, um grande parceiro, né, escreveu um livro recentemente, ele vai estar falando com a gente sobre isso, e escreveu um artigo no nosso blog também sobre captação de recursos. E a gente vai estar batendo um papo agora um pouco sobre captação de recursos para as organizações sociais, para o terceiro setor, né, no momento de pandemia também, né, ele vai estar dando algumas dicas para a gente. Então, Rafael Bandeira, está contigo aí, amigo. Fique à vontade aí para estar conversando com a gente. Olá, Emerson, tudo bem com você? Queria, expressar a minha satisfação, minha alegria em poder estar batendo um papo aqui com você, representando a Transform Tech. Também, agradecer a oportunidade de tratarmos de um assunto tão importante, que é a captação e mobilização de recursos, uma área, fundamental para as organizações da sociedade civil, que buscam, garantir a sustentabilidade não só dos projetos que elas executam, mas também a própria sustentabilidade da organização, a sustentabilidade institucional. Então, falar sobre o tema é sempre muito bom e compartilhar aqui ideias, dicas para quem está assistindo esse vídeo. Então, Rafael, está com você a palavra. E o que você pode dar de dicas para a gente, de sugestões e de caminhos, né, para as organizações sociais, principalmente nesse momento, né, para que elas possam trabalhar com a captação de recursos, que é tão necessária para a sobrevivência, né, e a sustentabilidade das organizações. Bom, Emerson, deixa eu só me apresentar para o pessoal que está assistindo o vídeo. Eu sou administrador, especialista em gestão de projetos sociais e mestrando em políticas públicas. Eu pesquiso justamente o papel das organizações da sociedade civil na governança de políticas públicas sociais. Então, gosto do tema e tenho um grande respeito, uma grande admiração pelo trabalho das instituições sem fins lucrativos. E o meu recorte específico é a gestão, principalmente a captação e mobilização de recursos. Desde alguns anos que eu já venho fazendo isso e sou membro da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, uma associação que congrega diferentes profissionais que, promovendo o tema, discussão, intercâmbio técnico em todo o Brasil. Então, se você não conhece a ABCR, recomendo, acesse captadores.org.br, conheça a associação, conheça o código de ética em captação de recursos e seja um associado também. Nós estamos vivendo certamente um período único, no mundo, não só no nosso país, mas em escala global. Diversas nações foram aí acometidas por uma nova realidade, em consequência ao Covid-19. Então, uma demanda na área da saúde culminou em diversos efeitos em diversas áreas, principalmente a área econômica. E o que tem a ver as organizações da sociedade civil? Tudo a ver, né? Algumas trabalham nessa área da saúde, estão como nunca atuando, desempenhando o seu papel, como não é o caso de muitos hospitais filantrópicos, organizações que atuam na área de saúde pública. Por outro lado, nós temos instituições que, embora não atuem na área de saúde pública, foram impactadas porque seus investimentos, ou seja, suas doações, suas receitas, sofreram algum tipo de variação. Pelo menos é o que nós temos conversado, é o que nós temos ouvido, diversas delas, o testemunho de diversas dessas organizações. Então, fora isso, você tem o governo, que passou, obviamente, a despender maior quantidade de dinheiro no combate ao avanço da doença e, obviamente, isso vai gerar impactos na economia, como nós temos aí, por exemplo, no início do mês, o Fundo Monetário Internacional emitiu um relatório, enfim, dando cenários
bem desafiadores para a economia brasileira e a economia global. Então, tá aí, nesse meio, nesse contexto, estão as organizações que atuam com políticas públicas e seus projetos, e principalmente seu público-alvo, né, com os quais ela trabalha, né? Enfim, nesse cenário é que as organizações brasileiras precisam se reinventar, analisar processos, rever muitas vezes processos, para que passem esse período, superem esses obstáculos e continuem atuando de forma eficaz e efetiva no contexto em que elas trabalham. Muito bom, Rafael. Eu creio que a gente está passando por um momento ímpar, né? Um divisor de águas. E como é que você vê, Rafael, então, o papel da tecnologia na captação de recursos, né? Principalmente pensando hoje no momento que a gente vive, que a gente está ainda mais dependente da tecnologia, né? Qual é o papel, como que a tecnologia pode ajudar na captação de recursos, né? Nesse momento e também no decorrer, né? Porque não é só agora, mas depois que acabar também esse período, já houve essa mudança e isso vai agora daqui para frente, né? Como é que você vê isso? Sem dúvida, Emerson, esse novo momento que o mundo ele vive, certamente houve o estabelecimento de novos padrões de relacionamento, né? As relações sociais foram diretamente afetadas e nós certamente precisaremos rever a forma como nós nos relacionamos um com o outro, né, no caso, mas como a instituição se relaciona com seus doadores, com seus potenciais doadores, parceiros e a sociedade como um todo. A tecnologia nunca foi, né, tão necessária, vital para o desenvolvimento das atividades, né, no mundo que nós estamos vivendo. Então, hoje você tem o home office, né, as pessoas que alguns podem, né, que estão montar o escritório na sua casa. Hoje, ao invés das reuniões presenciais, você tem as teleconferências, as videoconferências, enfim, isso mudou a forma de nós nos relacionarmos, e eu digo que essa mudança, gente, não vai retroceder, né? Eu acho que o uso da tecnologia vai ser cada vez maior, porque certamente as corporações perceberam a importância que tem a infraestrutura tecnológica na gestão dos processos, mas, né, também analisam a questão do baixo custo que tem você implementar, né, isso a longo prazo, o retorno financeiro que tem o uso da tecnologia. Então, eu ministro palestras no Brasil todo, e nesse período estou fazendo minhas palestras, minhas aulas, no ambiente virtual. Então, não há gasto na despesa com passagem, né, deslocamento, hospedagem, alimentação. Então, isso torna-se mais barato, a prestação do serviço muda as relações, e as instituições do terceiro setor precisam, né, contemplar esse novo quadro, em que a tecnologia é fundamental para a continuidade dos trabalhos de captação de recursos e, principalmente, prospecção de novos relacionamentos, né? Antigamente, o ambiente virtual ele era muito explorado na questão da comunicação, né? Então, nós tínhamos as redes sociais, nós tínhamos, né, os vídeos institucionais, e aí, hoje, nós usamos a tecnologia, nós usamos o ambiente virtual não só para comunicar, mas também sensibilizar, né, a sociedade, sensibilizar potenciais parceiros. Nós usamos esse ambiente para mobilizar as pessoas em prol da nossa causa. Nós consumamos a captação, afinal, né, hoje você tem os gateways de pagamento, a pessoa pode fazer uma doação através do cartão de crédito, através do PayPal, e diferentes gateways de pagamento, através da plataforma Transform Tech, né, que nós vamos falar daqui a pouco. E você tem a prestação de contas
também acontecendo no ambiente virtual. Ou seja, há uma tendência de queda desses eventos presenciais, pelo menos eu acredito nesse ano. Jantares, almoços, né, essas festas, isso eu acho que vai dar uma diminuída nesse ano. Mas a gente pode potencializar outras ações no ambiente virtual e a tecnologia é fundamental para isso. Não, show, show. E você usou uma palavra aí bem interessante, que é relacionamento, né? É, mas, quer dizer, sempre foi, né? Mas eu creio que as organizações estão se despertando nesse momento na necessidade maior de um relacionamento que não seja propriamente presencial, mas que seja um relacionamento que seja construído e esse relacionamento ser construído também pela tecnologia, pela gestão. Então, e você tem, em relação a essa questão de relacionamento, como você conseguir construir um relacionamento sem uma ferramenta, né, sem ferramentas de gestão onde você consiga estar trabalhando toda essa gestão, né? E aí tem uma questão que eu queria te perguntar também sobre a importância da transparência das organizações também, porque muitas vezes as organizações acham que é só você comunicar, igual você falou, né? Mas agora ainda mais do que nunca, né? Porque já está vindo vários escândalos, né? Está vindo muito dinheiro da federal, municipal, estadual. Então, como as organizações têm que ter esse cuidado de trazer essa maior transparência possível e no que isso afeta também a captação de recursos? De fato, existe um estatuto dos direitos do doador, né, que compõe o Código de Ética em Captação de Recursos, e as instituições ou os profissionais que se propõem a atuar nessa área precisam estar atentos aos diferentes itens desse documento básico das atividades de captação e mobilização de recursos. Um dos itens refere-se justamente à transparência, né? A instituição ou o captador, ele precisa zelar, né, pela transparência, pelo compromisso em utilizar de forma responsável o recurso que ele recebe de um doador, seja ele pessoa física ou jurídica. Então, nós costumamos dizer em captação de recursos que, ora, nós estamos mobilizando recursos para a instituição, que é a captação vinculada, que é aquele custeio, a instituição precisa pagar luz, telefone, aluguel, né, recurso livre, ela faz a livre gestão desse recurso, mas há momentos em que a captação de recursos ela é vinculada a um projeto, a um determinado programa. E deve ser respeitado isso, né? A gente chama de recurso vinculado. Ele entra para um determinado fim e deve, enfim, realizar, né, esse objetivo. Então, um dos princípios da transparência é justamente isso, o respeito ao destino do recurso e, enfim, uma boa gestão é fundamental. Né? Uma pesquisa, uma tomada de preço, escolher, a gente fala das licitações, critica às vezes muito as licitações, mas é necessário você buscar a melhor proposta. E a melhor proposta não significa ser a mais barata. A melhor proposta é aquela que tem o melhor produto e que, né, apresenta, por que não, um preço melhor. Então, a gestão influencia, né, diretamente a credibilidade da instituição, né, e a sua prestação de contas. Não basta você captar, fazer uma boa gestão e, principalmente, prestar contas, seja através de um relatório anual de gestão, que muitos fazem, ou através de um relatório de avaliação do projeto, que normalmente a gente faz antes, em determinado meio, por exemplo, ou determinada fase, e no final, ou seja, mostrando quais os resultados alcançados, né, por aquele projeto. Então é muito importante isso. Às vezes, uma forma simples, por exemplo, de você prestar contas é uma fotografia, é um vídeo, é uma nota, né, pública,
no site, no blog, são formas simples, mas de que você está prestando contas à sociedade que apoiou a sua causa. Então, isso é essencial para a construção de relacionamentos duradouros. Nós falamos que captação de recurso, ela é baseada em relacionamento, e relacionamento é convívio, conexão, relacionamento se constrói a longo prazo. Os gestores que estão nos ouvindo aí precisam entender isso. Se você quer ter parceiros, você precisa construir relacionamentos sérios, responsáveis, transparentes, né, e que sejam não firmados, construídos num oportunismo, né, ou no interesse meramente no dinheiro, no capital financeiro, mas que seja, né, focado nas pessoas, né? Então, uma frase de Marcelo Stravizo, um grande autor, uma referência para mim, ele fala, parafraseando, né, o Marcelo, ele diz que nós precisamos buscar e desenvolver aliados, e o dinheiro é uma consequência disso. Nós não podemos inverter essa lógica, buscando que dinheiros, e se der tempo a gente se preocupe com as pessoas. Não, não, nós precisamos buscar parceiros, buscar aliados, desenvolver relacionamentos, e por consequência o recurso virá. Não, show, show, Rafael. Você comentou, inclusive, sobre a importância, né, indiretamente você falou da importância dos indicadores. E esses indicadores, eles são muito importantes, porque os doadores, eles querem saber, eles precisam saber qual é a diferença que aquela organização está fazendo para aquela comunidade que eles estão atendendo, né? E aí, mas como conseguir esses indicadores, né? Isso geralmente é um grande gargalo das organizações. E aí, o que que você poderia dar de dicas, de caminhos para que as organizações pudessem estar também conseguindo monitorar melhor seu trabalho, seus indicadores, aquilo que elas estão realizando, para poder, com isso, prestar contas, né, para as pessoas que estão ajudando para que aquela transformação aconteça? Nessa pergunta eu vejo duas amplitudes para a resposta. A primeira delas seria um indicador de desempenho institucional. Então, a organização ela deve ter um plano estratégico construído com a sua diretoria, com o seu corpo de diretores e colaboradores no âmbito estratégico. Então, ela estabelece metas de curto, médio e longo prazo e deve aferir para saber se a instituição está no caminho certo, estabelecendo alvos atingíveis, né, mensuráveis num determinado tempo. E, por outro lado, a outra amplitude da pergunta eu vejo é com relação aos projetos. Cada iniciativa específica de uma instituição que busca solucionar um problema específico para um público bem delimitado num tempo determinado. Então, quando a gente fala de projetos, projetos também precisam ser bem estruturados. Muitas vezes eu pergunto para as instituições, olha, eu tenho um projeto muito bacana, e eu falo, você tem ele escrito? Eu posso ver esse documento? E muitas respondem, eu não tenho, ou ele apresenta um PowerPoint, ou uma folhinha, ou seja, não teve o cuidado na elaboração do projeto, e isso influencia diretamente no resultado de captação de recursos. Então, é muito importante que as instituições estejam prontas a responder aos anseios dos seus potenciais parceiros, e uma das formas de responder aos anseios é você ter métricas, né, de monitoramento durante o processo e avaliação ao final do processo, né, em suas organizações, seus projetos, em suas iniciativas. Então, isso é fundamental, deve ser construído de forma coletiva, né, várias cabeças pensando juntas, com uma equipe de preferência, uma equipe multidisciplinar, tendo ali o assistente social, o pedagogo, o educador, enfim, diferentes profissionais da área de saúde, dependendo do projeto, né, tendo também ao lado ali o profissional de captação de recursos. As métricas de avaliação e monitoramento são fundamentais para sabermos se estamos no caminho certo, se precisamos rever
algum, né, um direcionamento, realinhar, readequar, eventualmente, alguma direção pré-estabelecida e buscar os melhores resultados e produzir transformação. E quando nós falamos em transformação, estamos falando em transformação social. Bem legal, Rafael. E faz lembrar um pouco da nossa missão, né, que aqui na Transforme Tech, que é gerar transformação social através da nossa plataforma, das nossas soluções. E a gente entende, né, pela tua fala, que a captação de recursos ela não é simplesmente uma paginazinha lá que você faz lá para captar recurso, dizendo lá, me dá, preciso de R$ 100, de R$ 50. Ela é bem mais do que isso. Você tem que criar todo esse relacionamento, né? Então, essa é a porta de entrada, mas quando aquele doador entra, você tem que trazer toda essa relação com ele, você tem que ser capaz de fazer isso, de dar feedback para ele, dizer como é que está o andamento do projeto, como é que está a transformação que está sendo realizada através da organização ali naquela comunidade, né? E criar esse mecanismo de relação constante, né? De conversa constante. Então, são vários parâmetros que a gente pode ver aí que estão envolvidos nessa área de captação, né? Você saber exatamente aquilo que você é, deseja realizar ali como transformação, né? Aquilo que você falou, de ter um projeto, de você saber a necessidade daquela comunidade, para que você possa, sim, procurar atender. Então, é o caminho, né? Então, é importante a gente conversar sobre isso para que a gente possa conseguir ter um caminho melhor, que as organizações consigam melhorar todo esse formato de captação, né? E uma coisa também que eu já ouvi, né, você falar na sua palestra, que você sempre fala dessa importância, é, de ter uma área de captação de recursos, né? Você até usa um exemplo que eu lembro, bem legal, né? Você tem área ali de pedagogia, né? Tem assistência social, tem vários departamentos, mas quando vai falar de captação de recursos, como é que é isso, Rafael, nas organizações? Nós temos observado no Brasil muito isso, nossa cultura brasileira, que as iniciativas de transformação social, as instituições, elas iniciam-se, obviamente, diante de uma paixão pela causa, paixão por resolver determinado problema público, problema social, mas eles se esquecem da parte da gestão, né? Se você pegar, a gente tem, por exemplo, o Stravinsky mesmo é um autor que fala que uma referência um pouco mais europeia e americana, você tem, além dessa área técnica específica, a área fim da instituição, que é a execução dos projetos sociais, você tem também a área de captação de recursos. Então, é mais desenvolvida essa cultura, né, fora do Brasil. Mas a nossa realidade ainda está mudando, a gente justamente luta por uma mudança de cultura de doação nos brasileiros. Acho que a gente tem avançado ao longo dos anos, mas realmente é essencial uma área específica que seja responsável pela construção de parcerias estratégicas, né, que é a área de captação de recursos. Ela pode ser nomeada como área de desenvolvimento, área de relações institucionais, área de captação, não importa o nome, importa que tenha alguém, né, no mínimo uma pessoa fazendo isso, dedicando-se integralmente a essa atividade. Ela tem uma importância muito grande, né? Igual eu disse na minha fala inicial, para a sustentabilidade da instituição e dos projetos. Não adianta eu ter excelentes pedagogos, excelentes educadores, excelentes profissionais de saúde, enfim, diferentes técnicos, especialistas, se eu não tiver um responsável pela continuidade, por mobilizar cada vez mais parceiros, seja ele pessoa física, jurídica, parcerias públicas e privadas, que reforcem, que apoiem toda essa atividade de transformação. Então, eu recomendo, né, que as organizações tenham profissionais, né, tem uma área específica,
coloquem isso, aprovem no regimento interno, por exemplo, essa área. Eu recomendo que a diretoria reconheça, né, no seu organograma esta área específica, que você tenha, conforme eu digo, um profissional que ele tenha ali uma mesinha para ele, porque ele vai se dedicar exclusivamente a um trabalho desafiador. Então, pode ser que a equipe dele seja de uma pessoa, né? Eu falo que é a equipe. Não tem problema, é um começo, mas que haja esse investimento. Para você realizar a captação, você precisa sim investir. E os especialistas informam, né? O retorno desse investimento na construção, na estruturação da área de captação de recursos é em torno de 12 a 18 meses, mas é importante. Né? Senão você vai ficar saindo, entrando, vai ficar apagando fogo. Né? Mas ao invés de agir de uma forma proativa, planejada, intencional e estratégica. Então é desafiador, sim, você investir quando, né, você espera ter entradas, né, no seu caixa, mas é um caminho correto, né, a ser adotado para as organizações que buscam excelência em gestão. Então, a estruturação da área de captação de recursos é fundamental. Escolha um profissional muito bem, preferencialmente um captador de recursos associado à BCR, que tem um compromisso de atuar de forma ética em captação, um profissional multidisciplinar. Hoje não existe uma graduação específica para captação de recursos. Você tem administradores, advogados, engenheiros, contadores, comunicadores sociais, pedagogos, enfermeiros, enfim, diversas profissões, né, que podem atuar na área de captação de recursos. Então, enfim, se você pode até desenvolver uma pessoa da sua própria equipe para que ela assuma essa atividade, ou seja, ela já conhece a instituição, já conhece a organização, já tem o DNA da instituição, invista nisso, invista na estruturação da área, porque a organização só tem a ganhar com isso. Muito legal, Rafael. E o caminho é esse mesmo. E, assim, para a gente encerrar, né, fala um pouquinho do seu trabalho, né? Você já tem uma atuação aí de anos, né? A gente se conheceu ali no CAD, né? Na conferência do CAD, e foi ali a gente começou essa caminhada, né? Deve ter uns 3 anos, mais ou menos. Foi muito legal, mas você já tem uma caminhada nessa área de captação. Então, fala um pouquinho, né? Você trabalha nessa área de consultoria, tem um livro. Fala um pouquinho desse teu trabalho aí, que você já está realizando nessa área aí para a gente. Eu, né, desde 2014, eu tenho atuado especificamente nessa área. Antes disso, eu fui servidor público federal por 10 anos, trabalhei na empresa pública federal, na área de gestão de operações internacionais e, né, pedi demissão do serviço público. Então, o pessoal acha que eu sou maluco e sou mesmo, né, para atuar. Eu fui empreender, né, e empreender no terceiro setor, que é bem desafiador ainda, mas graças a Deus, estou super bem e aprendendo muito, crescendo como profissional. Eu sou professor também, sou docente do ensino superior, então ministro aulas, né, em faculdades em São Paulo. Agora também ministro palestras no Brasil todo. Então, o pessoal que está assistindo aí, quiser convidar para uma capacitação em company, né, com a sua equipe, com a sua diretoria, vou deixar aqui, inclusive, né, já deixar os meus contatos. Se você precisar de um assessoramento, uma consultoria, uma análise, né, uma estruturação da área de captação de recursos, você pode acessar o meu site, rafaelbandeira.com, Rafael normal, né, rafaelbandeira.com, e, se necessário, enviar um e-mail para contato@rafaelbandeira.com. Eu trabalho com a estruturação de áreas de captação de recursos e também desenvolvimento institucional como um todo. Isso atuando com organizações sem fins lucrativos, no geral, nas organizações do terceiro setor, de finalidade de desenvolvimento e assistência social, mas também organizações religiosas, especificamente organizações cristãs, agências missionárias, que têm a sua particularidade de cultura, de atuação, e principalmente estratégias de captação. Eu publiquei o meu primeiro livro, recentemente, que é O Deus de Todo Recurso,
Princípios Bíblicos na Captação de Fundos para Projetos Transformadores. Esse livro foi publicado pela Editora Esperança, o lançamento foi agora, né, em abril de 2020. Se você quiser adquirir, né, conhecer um pouquinho mais sobre essa obra, acesse o site deusdetodorecurso.com.br. Então você pode ali comprar, vai chegar na sua casa, entrega para todo o Brasil, nas versões também, na versão e-book nas plataformas do Google Play, Amazon, iBook, enfim, né, algumas outras plataformas para você, né, adquirir. O livro consiste em reflexões bíblicas acerca da captação, princípios da captação de recursos para iniciativas transformadoras. Basicamente, essa tem sido a minha jornada, a minha caminhada, prestando apoio, né, consultorias, dando ferramentas técnicos gerenciais para lideranças, empreendedores sociais que atuam, né, seja na área privada, seja na área pública também. Tivemos uma experiência recente de assumir algumas aulas na escola de governo no município de Mogi das Cruzes. Foi uma experiência muito bacana. Treinamos quase representantes de 100 organizações da sociedade civil, e eu participo, né, de vários eventos no Brasil, e um deles eu coordeno o movimento de excelência e gestão do terceiro setor. Você pode acessar o site excelência3s.org, né, é um movimento que promove capacitações na área técnica para empreendedores sociais no Brasil todo. Fizemos 6 edições, o movimento começou em 2017, muitas delas no estado de São Paulo. Fizemos uma em Recife, outra em Manaus, e esse ano estava previsto para realizarmos 10 edições, mas por conta do Covid-19 a gente deu uma adiada, né, dos eventos, mas retomaremos em breve. Pode ser que a sua cidade seja contemplada, enfim, vamos entrar em contato para que compartilhemos informações. Legal? Muito, muito bom, Rafael. Te agradeço aí pela tua participação com a gente aqui no nosso canal. E se vocês quiserem também saber um pouquinho sobre a Transform Tech, no que ela pode ajudar, né, tanto nessa área de gestão, de captação de recursos, na área de transparência, de indicadores, porque a gente consegue colocar a tecnologia também a favor da captação, através não só de simplesmente uma página de captação, mas dentro de todos esses canais, né? Trazendo indicadores, trazendo transparência, trazendo gestão e trazendo também a captação, né, a facilidade na captação do recurso. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, é só olhar aqui embaixo, baixo do vídeo, e você vai acessar o nosso site e manda uma mensagem para a gente lá, que a gente vai ter um prazer de estar atendendo vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.